Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente temos produzido conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Leitura bíblica encontra-se em Atos, capítulo 9, verso 15 em diante. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Muito embora Paulo não tenha andado com Jesus quando ele esteve aqui neste mundo, fica notório que seu saber acerca de Cristo era muito profundo. Como teria ele obtido tal conhecimento? Sobre quais circunstâncias e onde teria sido? Estas e outras perguntas não são fáceis de se responder, mas verdade é, ele recebeu de Jesus a chamada apostólica, a qual foi confirmada com sinais, prodígios e revelações. Sua autoridade era tamanha que, certa ocasião, repreendeu a Pedro publicamente. É sobre a chamada de Paulo para apóstolo que nós estaremos estudando na lição de hoje. O ponto de partida para a vocação de Paulo. O ponto de partida para a vocação de Saulo, ou Paulo, qual é o nome dele gentio, porque Saulo é o nome dele hebreu. Nós vamos analisar nesse primeiro tópico como se deu a chamada de Paulo e a chamada específica do próprio Senhor Jesus na vida deste apóstolo. Chamada e presciência divina. O homem não é fruto do acaso, ele foi criado, pensado e planejado por Deus. Para cada ser, ele estabeleceu um propósito específico. Mas isto não quer dizer que o homem é escravo da vontade de Deus. Através do livre-arbítrio, ele decidirá render-se ou não a este apelo. Paulo se rendeu ao Senhor por completo. Ele se entregou de corpo, alma e espírito. Todos os seus sonhos, desejos e emoções estavam em plena sintonia com o que o Senhor havia idealizado para a sua vida. A chamada de Paulo, irmãos, ela envolve a presciência de Deus. O que é isso? É o conhecimento antecipado da parte de Deus. Agora, nós precisamos compreender que para cada pessoa que nasce, irmão, ninguém é fruto de um acaso. Ninguém veio a este mundo, meu amado, a passeio. Todos que nascem, Deus tem um plano específico. Jeremias capítulo 1, no versículo 5. Antes que você existisse, eu já te conhecia. Então Deus, ele tem um plano para cada vida. Agora a pergunta é, se Deus tem um plano para cada vida, por que algumas pessoas enveredam pelos caminhos do mal, faz aquilo que não agrada a Deus e se torna uma pessoa totalmente maligna? Então nós vamos compreender que, embora Deus tenha um plano específico para cada pessoa, isso não quer dizer que esta pessoa
será escrava da vontade de Deus. Ela fará uso do seu livre-arbítrio, sua capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Há pessoas como Saul, que Deus amou. Há pessoas como aquele jovem rico que Jesus amou. E ainda assim trilharam outros caminhos e não se sujeitaram à vontade de Deus. No caso do apóstolo Paulo, meu amado, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, ele vai dizer que antes mesmo que ele nascesse, Deus o havia chamado. Mas Paulo, ele se rendeu por completo. Ele se entregou de corpo, alma e espírito. Todas as suas faculdades, todo o seu intelecto, a sua vontade, as suas emoções estavam em plena sintonia com o Senhor, porque ele estava vivendo tudo aquilo que Deus havia idealizado para a sua vida. Um ministério na plenitude do Espírito. O Senhor se agradou da postura de Paulo. Sua alma se apegou a Jesus de tal forma que nunca mais se separaram. O apóstolo dos gentios se apaixonou pelo seu Senhor. Não por acaso, o Espírito foi derramado de forma sobrenatural em sua vida. O ministério de Paulo foi marcado por maravilhas, curas, milagres, sinais, dons espirituais, revelações e arrebatamento ao céu. O próprio Senhor comunicava-se diretamente com Paulo, dando revelações profundas. O ministério de Paulo, irmãos, foi um ministério que ele realmente viveu na plenitude do Espírito. Aí nós precisamos compreender o seguinte: desde aquela ocasião em que ele foi confrontado por Jesus, eu sou Jesus a quem você tanto persegue. Naquele momento, Paulo se derreteu como cera, meu amado. Ele estava diante do Deus Altíssimo, Senhor, o Criador, o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Ali naquele momento, a alma de Paulo se apegou a Jesus. Ele se apaixonou, ele se encantou de tal forma, meu amado, que eles nunca mais se separaram. Paulo, ele nos faz lembrar aquele texto na Bíblia que fala de Davi e Jonatas. Então nós vemos ali um elo, uma aliança. Lá nos Salmos vai dizer que tão encarecidamente me amou. Ou seja, Paulo, ele se entregou ao Senhor. E como ele se entregou de corpo, alma e espírito de tal forma, meu amado, que Deus se agradou dele, Jesus se agradou, e o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele, de uma forma sobrenatural. O ministério de Paulo, irmãos, ele foi marcado, por maravilhas, curas, milagres, sinais, dons espirituais, revelações, arrebatamento ao céu. Ele orou, um morto ressuscitou, o caso do Eutico, aquele que caiu da janela quando Paulo estava pregando. Por quê? O ministério dele foi marcado pela ação do Espírito Santo. Ele foi o que mais escreveu acerca do Espírito Santo. Ele falou dos dons, do batismo no Espírito, dons de ministério. Então, meu amado, o próprio Senhor Jesus se comunicava diretamente com Paulo de Tarso. Então, observe uma coisa, os discípulos andaram com Jesus em vida, quando ele esteve aqui, aproximadamente 3 anos e meio. Já no caso de Paulo, irmãos, ao longo de todo o seu ministério, o próprio Senhor Jesus se apresentava para ele. Nós vemos várias passagens em que o próprio Senhor se apresentava. Tudo o que ele escrevia era aquilo que o Senhor havia passado por ele. Então, o ministério de Paulo foi um ministério na plenitude do Espírito, no poder de Deus, porque Deus se agradou da sinceridade e da forma como ele se apegou ao Senhor Jesus. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo a caminho de Damasco. O Senhor chamou Saulo pelo seu nome. Em Antioquia, o Espírito o chamou por Saulo também. O nome Saulo era de origem judaica.
enquanto que Paulo era de origem romana, pois sua cidadania era romana. Seu nome gentio passou a ser adotado quando ele fez a primeira viagem missionária, ocasião em que pregou aos gentios. Sendo assim, sua identificação e aceitação por parte do público ouvinte seria muito maior. O que precisa ficar claro aqui, irmãos, é que Deus não mudou o nome dele, tá bom? O nome dele era Saulo, o nome hebraico, porque ele era judeu, estudou aos pés de Gamaliel. O nome dele é quase que uma variante do nome Saul. Tem quase o mesmo sentido, praticamente é o mesmo nome, é uma variante. Aí nós vamos observar que quando o Senhor Jesus se apresentou para ele, ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós vamos ver quando da chamada missionária, o Espírito Santo diz: separai-me a Saulo e Barnabé. Agora, o nome dele, romano, era Paulo. Era Paulo o nome dele, o nome romano, o nome gentio, e o nome dele hebraico era Saulo. Quando ele vai para a primeira viagem missionária, ele percebeu que era interessante, oportuno, usar o nome dele gentio, porque ele foi chamado para apóstolo dos gentios. Assim, o objetivo dele era ser mais aceito, se identificando com aqueles vários povos e culturas diferentes daquela de Israel. Então, nós não podemos afirmar que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, tá bom, meu amado? Embora haja até alguns cânticos, alguns hinos relatando isso, mas o nome dele continuou sendo Saulo, que é o nome hebraico, e Paulo era o mesmo nome, porém gentio. Tá bom, meu amado? Glórias a Deus. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Nós vamos observar que Paulo ele foi chamado pelo Senhor. A vocação dele foi dada pelo Senhor Jesus. Muitas pessoas contestavam e questionavam o apostolado de Paulo. Por qual razão? Porque ele não andou com Jesus quando ele esteve aqui em vida. Ele não fez parte do grupo dos 12. Ele não estava inserido no dia do Pentecostes, mas nós vamos compreender que ele viu o Cristo ressurreto. Era uma das condições para alguém ser chamado para apóstolo, tá bom? Uma das credenciais era ter visto o Cristo ressurreto. Ele viu Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, como aconteceu também com Tiago, irmão do Senhor, que viu o Cristo ressurreto. Então nós vamos avaliar que a vocação dele foi dada pelo próprio Senhor Jesus. E isto através de sinais, prodígios, revelação e conhecimento. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Uma das condições para ser apóstolo era a de ter testemunhado o Senhor ressurreto, ou seja, tê-lo visto após sua ressurreição. Neste sentido, Saulo se enquadrava, pois ele viu Jesus em glória. Esta visão do Cristo ressurreto redirecionou a vida de Saulo. Tal como Isaías, ele sentiu o peso dos seus pecados e se humilhou diante do Senhor. Esta experiência não foi um fato isolado na vida de Saulo. O Senhor apareceu a ele em muitas outras ocasiões distintas. Uma das condições para ser apóstolo, meu amado, como eu já fiz uma prévia, era ter visto o Cristo ressurreto. Então, Paulo, ele viu o Cristo ressurreto. Jesus se apresentou para ele, foi a experiência dele de conversão. Ele teve a certeza e a convicção que Jesus era Deus, que ele era o Messias, tá bom, meu amado? E esta visão do Cristo ressurreto, ela redirecionou toda a vida de Paulo, meu amado. Toda a vida dele foi mudada, transformada. Ele experimentou uma conversão, mudança de direção. Eu faço uma comparação aqui sobre o profeta Isaías.
Isaías, ele teve a visão de Deus assentado no trono, pelo menos a visão que ele poderia contemplar e ficar vivo para poder contar a história. Ele teve aquela visão. Quando ele teve aquela visão, ele se sentiu um miserável pecador. E Paulo, ele teve a mesma experiência. Ele viu Cristo ressurreto. Ele foi confrontado com os seus pecados. E ali, semelhante a Isaías, ele se humilhou diante do Senhor. Ele, Senhor, que devo fazer? Aí Jesus o orientou e desde então ele nunca mais abandonou o Senhor. Esta experiência que ele teve com Jesus, ela não foi um caso isolado não, tá, meu amado? Ele viu ali, teve uma visagem, uma miragem, ele está dizendo que, acho que ele está meio alucinado. Não, Jesus se apresentou para Paulo em várias outras ocasiões. Teve uma ocasião que ele quase foi morto, meu amado, em Jerusalém. E foi colocado dentro vamos dizer, da fortaleza romana e por pouco não o mataram. Aí o Senhor Jesus se apresentou a ele e falou: olha, Paulo, do jeito que você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, importa que você testemunhe também lá na Itália, para onde você vai diante das autoridades, diante dos poderosos, diante dos gentios. Então, Saulo, meu amado, ele experimentou por várias vezes a visão do Cristo ressurreto. E esta era a credencial dele. Ele vai falar dos elementos da Santa Ceia, da última ceia do Senhor, sem nem sequer ter sido testemunha ocular, porque o próprio Jesus comunicou para ele. Uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Saulo foi vocacionado pelo próprio Senhor. Muito embora não tenha participado inicialmente do grupo dos 12, os demais apóstolos reconheceram seu apostolado junto aos gentios. A escolha sobrenatural de Saulo foi um ato da soberania de Deus. De igual modo, foi a vocação de Melquisedeque. Ele exerceu o ofício de rei e sacerdote do Deus vivo em terra pagã. Os atos da soberania de Deus nem sempre são fáceis de entender, mas devemos nos curvar diante dela. Quando o comentarista coloca aqui que é uma vocação inevitável para o apóstolo dos gentios, eu tenho uma certa relutância, porque nós vamos entrar no caminho da predestinação, e da graça irresistível que Paulo não tinha para onde fugir, como dizer não, que ele foi quase que obrigado, porque ele coloca aqui uma vocação inevitável. Eu discordo em parte desse termo. Ele foi vocacionado pelo Senhor e ele correspondeu a esta vocação. A graça, ela pode ser resistida, tá, irmãos? Alguns são do postulado que a graça ela é irresistível, o homem não tem como evitá-la. Mas nós temos vários exemplos que eu poderia citar aqui e até discutir. Falei ali, o jovem rico, por exemplo, ele resistiu à graça, enquanto Zaqueu a abraçou. Então, nós vemos por parte de Paulo. Vamos aqui analisar uma coisa. Ele não andou com Jesus em vida. Ele não fazia parte do grupo dos 12. Agora, uma coisa precisa ficar clara. Os apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo. Por qual razão? Quem é que provocou o primeiro sinédrio? Paulo. Paulo convocou a igreja para se reunir, para definir quais eram as diretrizes, porque muitos judeus queriam que os gentios passassem pela circuncisão e observassem a lei de Moisés. E ele compreendeu que a salvação era pela graça e não pela observância da lei. E foi ele que provocou esse primeiro sinédrio. Então eles reconheceram o quê? A legitimidade da vocação e do ministério dele, tá bom, meu amado? Nós vamos observar que a escolha de Paulo foi um ato sobrenatural. Isso passa pela soberania de Deus. Ou seja, o caminho natural proposto por Jesus inicialmente era os 12. Mas aprove a ele, porque ele é que chama, ele que vocaciona. Ele chamou Saulo, assim como ele diz que João o veria,
entendeu? Antes de passar pela morte, e João de fato o viu, porque ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele viu Cristo ressurreto. Então nós vamos observar, viu várias vezes João viu, na verdade. Então a escolha de Jesus, em relação ao apóstolo Paulo, eu falo aqui que é a mesma escolha que Deus fez em relação a Melquisedeque. Quem é que consagrou Melquisedeque? Que momento foi que ele teve a experiência dele com Deus vivo? A Bíblia não fala, mas foi um ato da soberania de Deus. Então, quando há atos da soberania de Deus, irmãos, tem hora que foge ao nosso entendimento, foge à nossa compreensão. Deus trabalha com regras, mas por vezes ele escolhe trabalhar de forma diferente, de forma específica, tá bom, meu querido? Então, os atos da soberania de Deus, irmãos, nem sempre eles são fáceis de entender. Mas, todavia, nós devemos nos curvar diante da soberania de Deus. E a chamada de Paulo, meu amado, foi um ato da soberania de Deus, tá bom? E foi tão soberano que os próprios apóstolos reconheceram. A autoridade apostólica de Paulo era tão grande, irmãos, que ele chegou uma vez a exortar Pedro publicamente. E Pedro estava entre os cabeças, entre os apóstolos, os pilares da igreja daquela época. E Paulo o exortou publicamente. Amém, queridos? Glórias a Deus. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Saulo se converteu ao Senhor Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. A semelhança entre ele e o rei Josias são grandes. A partir de então, Saulo teve sua vida totalmente transformada e em seu íntimo ardia o desejo de propiciar a outros a mesma graça que o havia alcançado. Aqui nós vamos observar algumas características da conversão de Saulo, muito parecido com a experiência do rei Josias, que nós estudamos no último trimestre. A Bíblia vai dizer que Josias se converteu ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E isso nós observamos em Saulo de Tarso. Ele se converteu ao Senhor Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então nós vemos um paralelo, uma semelhança muito grande entre eles. A partir de que ele foi alcançado pela graça, não sendo merecedor dela, como eu também não sou, mas no caso dele, ele percebeu que isto era mais latente, porque ele havia perseguido a igreja do Senhor. Saulo, ele nasceu no coração dele o desejo de levar esta graça, esta salvação a muitas outras pessoas, para que, como ele, pudessem experimentar a graça salvadora e transformadora da pessoa de Jesus. Então nós vamos observar que no íntimo de Saulo, o desejo dele era falar de Cristo, era falar da salvação. E ele rompeu com um paradigma daquela época. Por quê? Porque os apóstolos pregavam para judeus. Eles não pregavam para gentios, exceto Pedro, que foi impulsionado pelo Espírito Santo a pregar na casa de Cornélio. Mas Saulo, ele rompeu com o paradigma porque ele viajou para terras gentias e lá ele pregava Cristo, pregava a salvação. Então nós vamos ver que aquela vocação, ela mudou o rumo da vida de Saulo. Assim como aquela experiência de Josias, lá no Antigo Testamento, mudou também o rumo da sua vida. Então nós vemos aí as características desses homens. Eles se converteram de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua vontade, com todas as suas emoções. E ambos tinham desejo de propiciar a outros a oportunidade da salvação, da graça imerecedora de Deus. Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto.
Esse tópico, meu amado, ele é um tópico que eu vou ser sincero. Quando eu estava lendo a lição, o comentarista, ele em base é categórico a afirmar que lá na região da Arábia, que Saulo ficou lá por intervalo de uns 3 anos, e lá ele teria tido revelações, aprendizado no deserto. Eu sou da seguinte opinião: onde a Bíblia ela se silencia, eu também devo me silenciar. Onde a Bíblia se cala, eu também devo calar. Há muitas interpretações, correntes teológicas que têm entendimentos diferentes. E eu quero expor aqui para você aquilo que eu compreendo como sendo a coisa mais sensata, equilibrada e ponderada, tá bom? Porque eu só posso dar voz aonde a Bíblia fala. Onde a Bíblia não fala, eu corro o risco de entrar pelo caminho da especulação. Aí, meu amado, o caminho da especulação vai me conduzir também ao caminho da heresia, que é um perigo muito grande. Vamos então lá. A ida para o deserto. Após ser batizado nas águas e no Espírito, Saulo foi para o deserto da Arábia. Lá, segundo alguns teólogos, ele teria passado um longo período em contato com o Senhor Jesus e se aprofundado acerca da fé cristã. Esse trecho de sua vida tem gerado muitas especulações, pois não fica claro, à luz do texto sagrado, o que realmente teria acontecido nestes 3 anos. Alguns teólogos, meu amado, compreendem que esse período que Paulo se converteu, ele fala que ele não foi para Jerusalém, mas foi para as regiões da Arábia, tá bom? E ali ele teria permanecido um período de tempo. Alguns teólogos afirmam ser 3 anos, mas o texto ele não é categórico e explícito. É aquele texto que você vai juntando um quebra-cabeça e conclui e deduz, tá bom? Então, alguns teólogos é deste postulado. Eu não estou dizendo que não tenha sido. Eu estou dizendo que eu não posso afirmar que tenha sido. Porque há várias correntes teológicas, meu amado, que caminham para isso, que foi nesse período, lá na região da Arábia, que ele teria tido revelações acerca da pessoa de Jesus, porque toda a sua cadeia de pensamento, a sua formação, ela era judaica, ele era fariseu. E ele passou boa parte da sua vida perseguindo a Cristo, perseguindo os cristãos. E agora ele foi buscar experiências, se aprofundar acerca da fé cristã. Agora, uma coisa é verdade, irmãos. Esse trecho da vida de Saulo, esses 3 anos na região da Arábia, nem ele dá muitos detalhes do que foi esse período, tá bom? Daí a razão de gerar muitas especulações, porque à luz do texto, quando você vai ver o que ele fala desse período, não dá para eu poder afirmar que foi ou que não foi, meu amado. O que realmente aconteceu nesse período, Paulo não descreve. Então eu acho muito perigoso eu fazer afirmações contundentes de um texto que não traz isso assim tão claro, tão explícito, tá bom? É melhor nós sermos prudentes nesse sentido do que fazermos afirmações que não têm amparo na lei, tá bom, meu amado? As lições do deserto. Várias correntes teológicas tentam explicar esse período de Saulo no deserto da Arábia. Segundo algumas correntes, ele estaria pregando aos gentios desta região e, por esta razão, o governador daquela região tentou prendê-lo. O relato bíblico é de que ele foi colocado dentro de um cesto e escapado pelos muros da cidade. Por não haver muitas informações bíblicas a este respeito, é perigoso fazer qualquer afirmação fora da Bíblia. Aqui o comentarista ele parte do princípio das lições do deserto, partindo do pressuposto que seria nesses 3 anos, essa região da Arábia, que ele teve revelação, que ele teve lições tremendas. Bem, eu não sou desse postulado, como eu tenho deixado aqui. Aqui, várias correntes, elas tentam explicar.
Agora, Paulo, ele escrevendo, ele fala que nesta região da Arábia, o governador desta região tentou prendê-lo. Por conta de que razão, ele não fala, mas nós compreendemos que seja por conta da pregação da mensagem do Evangelho. E os irmãos ali fizeram Paulo descer pela muralha. Durante a noite, de repente, durante a noite, ele foi colocado dentro de um cesto e ele escapou pelo muro. Então, ele foi perseguido e quase que o primeiro poderia até morrido ali. Mas pela soberana vontade de Deus, Deus o preservou. Agora, falar das lições do deserto, ele aprendeu muita coisa lá, meu amado. Muito do que Paulo escreveu, com certeza, foram dessas experiências, mas lá ele não passou somente 3 anos tendo experiência e isolado como se fosse um monge, não, tá, meu querido? Ele estava pregando nesta região, testificando. Nós vemos que pessoas o ajudaram a fugir, com certeza eram discípulos dele. Então, por não haver muitas informações bíblicas a esse respeito, eu acho prudente nós nos determos somente aquilo que o texto nos afirma, tá bom? Mais lições do deserto. Há um consenso por boa parte dos teólogos quanto ao fato de Saulo ter tido experiências pessoais com o Senhor, razão pela qual ele pôde descrever com exatidão a última ceia de Jesus. Ele mesmo chegou a afirmar que as revelações eram tão grandes que lhe fora posto um espinho na carne para que não se exaltasse. Onde foi? Como foi? E em quais circunstâncias se deram estas revelações, não é possível precisar, mas com certeza o saberemos na eternidade. Quando nós falamos aqui das mais lições do deserto, eu já falei com os irmãos aqui, assim, uma visão mais ampla, tá, amado? Nós bebemos na fonte da CPAD, na fonte da Assembleia de Deus. Mas eu convido você a fazer uma pesquisa, tá bom? Uma pesquisa mais aprofundada. Os teólogos, eles são unânimes em compreender que Paulo, ele teve experiências tremendas com o Senhor. Paulo teve uma experiência tão grande, mas tão grande, que ele foi levado até o 3º céu. E lá, ele escrevendo, ele fala que não era lícito falar, descrever o que ele viu e ouviu. Diferente de João, que João viu, ouviu e o anjo mandou escrever. No caso de Paulo, ele não teve ordem, liberdade e dado a ele de comunicar o que ele viu, mas ele fala que viu. Então, Paulo, ele teve muitas experiências. Ele vai descrever a última ceia do Senhor, que nós sempre lemos lá em Coríntios. O que recebi do Senhor foi que ele pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, depois deu graças, e depois pegou o cálice, deu graças a Deus, esse é o sangue da minha aliança. E ele vai descrever com muita precisão. E ele não ouviu isso, não foi de Pedro, de João, de Tiago. Ele ouviu isso diretamente do Senhor. Nesse ponto, os teólogos são unânimes. Eles compreendem que Paulo teve experiências, que o próprio Jesus se apresentava para ele. E as experiências que Paulo teve, irmãos, eram tão grandes, mas tão grandes, que Deus permitiu que viesse sobre ele um espinho na carne. E por que Paulo teve este espinho na carne? Com o propósito dele não se desviar, dele não se exaltar. Meu irmão, Paulo, ele vai escrever acerca do arrebatamento da igreja. Paulo vai doutrinar a igreja no uso dos dons espirituais. Paulo, irmãos, de 70%, 80% das doutrinas cristãs foram escritas por Paulo de Tarso. Esse homem, irmãos, ele se converteu ao Senhor de todo o seu coração. A vocação dele foi dada pelo Senhor, mas Jesus disse: eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E nós vemos que ele passou, sim, muitas provações, muitas dificuldades, mas tudo isso tinha um propósito, irmãos, para que ele não se exaltasse, irmãos. Irmãos, Paulo, ele viu coisas grandiosas da parte de Deus. Ele foi levado até o 3º céu. Alguns até ousam afirmar que foi naquela ocasião em que ele foi apedrejado
que ele foi dado como morto, a multidão foi embora e depois ele se levanta e entra na cidade. Então agora, sabe o que é o problema? É eu determinar onde foi, como foi e em quais circunstâncias se deram essas revelações e qual o intervalo de tempo. Irmão, essas experiências Paulo teve ao longo da sua vida. Não foi somente na região da Arábia, aqueles 3 anos, não. Ele teve muitas, mas muitas revelações e muitas experiências, a ponto do Senhor permitir um espinho na carne. Ele vai falar que era um mensageiro de Satanás que vinha para o esbofetear, para humilhar, para lembrar que ele era homem, semelhante aos imperadores romanos, quando eles, no dia da consagração em que ele era empossado como imperador, e todo o povo fazendo honras, ele entrando por Roma, e as multidões aclamando o seu nome, dizendo que ele era um Deus. E lá atrás tinha um escravo. Lembra-te que você é homem. Sempre tinha um escravo lá atrás gritando, lembra que você é homem. Por quê, meu amado? Aquele espinho na carne era para lembrar Paulo que ele era homem, que ele era fraco, que a carne era fraca. Ele teria que depender do Senhor. Então, ele passou por essas privações. Então, foram muitas as experiências, muitas revelações. Agora, há um consenso que ele teve sim essas experiências. Agora, onde foi? Como foi? Em quais circunstâncias? Quanto tempo foi? Meu amado, isso aí não dá para precisar. Eu não tenho como falar com certeza. Agora, eu tenho uma certeza, que na eternidade eu vou saber disso. Na eternidade eu vou conversar com ele. Na eternidade eu vou perguntar qual era o espinho na carne, porque eu não ouso afirmar qual é o espinho da carne de Paulo, embora eu tenha minhas convicções pessoais. Mas minhas convicções pessoais não é doutrina bíblica, tá bom, meu amado? Meu querido, encerramos aqui a lição de hoje, para a glória do nome do Senhor. Eu quero te fazer um convite muito especial. Quero te convidar a fazer parte do grupo dos 300. Que grupo é esse, irmãos? Eu tenho aí, para a glória de Deus, quase 30 mil pessoas inscritas no canal. E desse grupo, irmãos, eu tenho enfrentado muitas dificuldades financeiras. Deus sabe o que eu tenho passado. Esse trabalho aqui é feito pela fé, irmãos. Sou eu que escrevo, eu que edito, faço as correções, faço a edição do vídeo, iluminação, gravação, áudio, tratamento, publicação, WhatsApp. A gente faz isso tudo sozinho. A gente não tem condição de contratar equipe. Bom que tivéssemos uma equipe, mas eu não disponho de recursos. Então, esse grupo dos 300, eu não tenho 300 pessoas, tem pouco mais de 100 pessoas. Mas eu gostaria de convidar a fazer parte do grupo dos 300. Essas pessoas são aquelas que me ajudam com R$30, com 40, com 50, com 100. Alguns irmãos se sacrificam por demais para me ajudar a prosseguir nesse trabalho. Se você compreende que esse projeto é uma bênção de Deus para a sua vida, é uma bênção de Deus para o seu ministério, uma bênção de Deus para a sua igreja, a classe que você ministra, eu te convido a me procurar no privado. Tem aí o meu telefone no rodapé, me manda uma mensagem, fala, irmão Mauro, eu quero fazer parte do grupo dos 300. E eu vou enviar para você semanalmente esse material em PDF. Aí você pode pensar, irmão Mauro, eu não sou professor e nem professora da escola bíblica. Melhor ainda, meu querido, você vai perceber o PDF, todo domingo eu libero o material, o vídeo para todo mundo e o PDF para o grupo dos 300. Você vai poder compartilhar com o seu pastor, com o superintendente, com o professor, com os irmãos, mandar para alguém que está na sua cidade ou fora da sua cidade, até em outro país, tá bom? Então tem muitas formas de você abençoar a obra de Deus. Você me abençoando, eu vou conseguir prosseguir nesse projeto e abençoar muitas outras. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, ensina-nos a servir ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. O Senhor tinha um plano na vida de Paulo antes mesmo dele existir, mas ele se rendeu ao Senhor, ele se entregou ao Senhor, ele se abriu para o Senhor, e ele teve fome de ti, sede de ti, e nunca mais ele se distanciou do Senhor.
comunhão dele com o Senhor era tão grande e as revelações eram tão excelentes que o Senhor permitiu um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Meu Deus, não nos deixe se envaidecer, não nos deixe virar a pessoas orgulhosas, soberbas, exaltadas. Mas, ó Pai, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, porque muito melhor do que pregar, trazer revelações, é ter o Senhor reinando nos nossos corações. Nós somos servos, nós somos carne, nós somos o pó da terra. Santifica as nossas vidas. Abençoa teu servo e tua serva na ministração da lição. Abençoa aqueles que participam do grupo dos 300 e aqueles que irão participar. Que o Senhor os faça prosperar em tudo. Pois assim te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Porque em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que eu encontrarei com você por sobre as nuvens. E lá no alto, Ele, o amado das nossas almas, estará nos aguardando. Forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém.